mais, mas consegui me desvencilhar a tempo. Conseguimos terminar, na verdade, a nossa reunião. E na semana passada teve um problema que me impediu de... Semana passada? Semana passada, que impediu de ministrar aula ao vivo para vocês, então eu gravei a nossa aula sobre confissão. Então fiquem à vontade aí para esclarecer alguma dúvida, ok? Se alguém tiver algum questionamento, eu estou aberto a responder já, ou durante a aula aqui, conforme for surgindo a dúvida, forem relembrando, perfeito? Bom, como eu havia combinado com vocês, eu vou trazer as respostas do questionário anterior para de começar as aulas respondendo, ficar mais próxima, a correção, acho que vai ficar melhor aí para vocês acompanharem, perfeito? Então, vamos adentrar na confissão aí. A primeira questão que eu fiz para vocês era a respeito da a confissão se confunde com a renúncia do direito? A resposta é falso, não se confunde, né? Então, o que é a confissão? Pelo conceito que a gente estudou, que é um conceito legal, a confissão nada mais é do que a manifestação de uma das partes, isso é importante, a confissão não é do autor e não é do réu, a confissão pode ser tanto de um quanto de outro. A confissão, então, é quando a parte ela assume como verdadeiro algo que é ruim ao seu interesse e favorável à parte contrária. Isso é confissão. De outro lado, o que é renúncia de um direito? Renúncia do direito é quando a pessoa desiste daquele direito. Eu não quero mais, eu renuncio a esse direito. Por exemplo, estão discutindo a respeito de um veículo, um carro, né, quem comprou, né, a quem pertence o carro. Então eu me canso do processo e falo, olha, eu não quero mais discutir, né, o carro não é meu, o carro fica para você. Então, embora pareça bastante uma coisa com a outra, né, a renúncia, eu estou abrindo mão de um direito, e a confissão, de certa forma, eu também abro mão do meu direito, embora sejam institutos parecidos, eles não têm a mesma construção, a mesma conotação jurídica. Por isso que a primeira alternativa ela era falsa, ok? Primeira pergunta, melhor dizendo. Segunda pergunta, num processo em que existem 3 réus e um deles confessar, é possível afirmar que a confissão irá prejudicar processualmente os demais? Aqui também é uma afirmativa falsa. Para responder essa pergunta, ela exigia um pouquinho de conhecimento do que a gente já estudou, né? Você tinha que voltar um pouquinho lá ao seu conhecimento, relembrar a questão do litisconsórcio. O que é um litisconsórcio? É quando eu tenho mais de um autor, mais de um réu, ou melhor, mais de um autor ou mais de um réu no polo passivo. E quando a gente fala de litisconsórcio, é peculiar o fato de que a atitude de um autor ou de um réu não irá prejudicar nem beneficiar os demais. Então, não há que se falar aqui em prejuízo. Se alguém confessar, isso não vai prejudicar os demais. Perfeito? Então, teoricamente, essa é a resposta adequada. Mas eu gosto de chamar a atenção o seguinte: quando a gente fala que o que uma pessoa fala não ajuda nem atrapalha a outra, a gente sabe que pode existir um efeito reflexo. Como assim um efeito reflexo? Pode ser que, se for, por exemplo, um bem indivisível, algo que não der para partilhar, aquilo que eu confessar, ele pode sim reflexamente prejudicar as outras partes, ok? Todavia, embora exista essa peculiaridade, a doutrina ela é bem serena, bem tranquila, isso é bem pacífico, o fato de que a atitude de um autor ou de um réu em litisconsórcio não irá prejudicar nem atrapalhar os demais. Isso é pacífico, ok? Existe o efeito reflexo, mas isso é algo que pode acontecer, tá bom? Avançando. O áudio está ok, pessoal? Parece que uma colega reclamou aqui que não estava conseguindo.
Próxima. O réu faleceu e deixou um testamento, no qual fazia uma confissão. Essa confissão tem validade para o processo civil? Também aqui é uma alternativa. Essa, sim, ela é verdadeira. Então, aquilo que você confessar, bom, a confissão, vocês lembram que ela pode ser judicial ou extrajudicial. A confissão feita em um testamento, ela é uma confissão extrajudicial. Então, tem validade? Plena validade. Então, se a pessoa confessar algo em testamento, essa confissão, ela terá plena validade dentro do processo civil. Perfeito? Também, né, gostaria de chamar a atenção a um outro aspecto que poderia levar a alguma discussão. A afirmativa é verdadeira, mas vamos imaginar o seguinte, uma pergunta, na verdade. E se o testamento for um testamento nulo, ou o testamento for anulado, aquela confissão perde o valor? Eu, particularmente, entendo que não. Confessou, está confessado, não tem como desistir daquilo, até porque a gente estudou que a confissão no processo civil ela é irrevogável, ela é diferente do processo penal. Aqui ela é irrevogável. Todavia, mesmo ela sendo irrevogável, já havia entendimentos de que se o testamento é nulo, todo o seu conteúdo é nulo, então a confissão também o seria. Mas, como eu disse, é um entendimento. E em direito, a bem da verdade, a gente tem entendimentos em todos os sentidos, tudo que a gente, como é que eu vou dizer? Se você procurar alguma coisa, você acha alguém dizendo da forma que você quer, ok? A Rafaela me pergunta, professor, no livro do Humberto Deodoro Júnior está escrito assim, como a confissão pode importar reflexamente verdadeira renúncia de direito, os possíveis direitos envolvidos na relação jurídica. Como é que é? Renúncia do direito. Os possíveis direitos envolvidos na relação jurídica. Só as pessoas maiores e capazes têm legitimidade para confessar. Veja, como eu disse a você, ele acaba tendo, você acaba, como é que eu vou dizer? Você acaba deixando de aproveitar um direito que você teria. Mas, embora sejam muito parecidos, renúncia de direito é quando você abre mão daquilo, você desiste daquilo. A confissão, não. E assim, reflexamente pode ocorrer. Mas veja o que acontece, ó. A renúncia do direito, quando você renuncia a um direito, você abriu mão, você perdeu aquilo. Tanto que, quando a gente estuda a renúncia de um direito, se você renunciar a um direito, a outra parte nem é questionada a respeito disso. Você renunciou, acabou aquilo ali. Outra figura bem parecida, eu vou voltar na confissão, tá, Rafaela? Mas outra figura bem parecida com a renúncia, talvez até mais parecida com a renúncia do que a confissão, é a desistência. Só que na desistência, lembra lá da desistência da ação? Para desistir de uma ação, você tem que pedir autorização para o réu, se o réu já foi citado. E só o autor pode desistir. Então, vejam, são figuras muito parecidas. Vamos falar da confissão, então, agora, responder sua pergunta diretamente. A confissão, ela tem a característica da renúncia de um direito? Ela até pode ser bem parecida. Até no começo da minha fala eu disse que elas têm ali alguma similitude. Só que a grande diferença, e por isso que a alternativa é falsa, é que a confissão ela não é uma verdade absoluta. Tanto não é verdade absoluta que se a parte confessar no processo, ainda assim o juiz tem que olhar o conjunto probatório. Perfeito? Então, a confissão, o fato de uma pessoa confessar, inclusive eu destaquei isso bastante no slide da aula passada, o fato da pessoa confessar não torna aquilo verdadeiro. Ela pode até confessar e ainda assim não for julgado de acordo com a confissão. Acho que no slide eu até coloquei que ela pode confessar, mas não irá perder a ação. Já na renúncia, não. Na renúncia, se eu renunciei, abre aspas, eu perdi
aquele direito. Então, é nesse sentido, Rafaela, que são figuras processuais parecidas, isso não vamos negar, ok? Mas elas têm características diferentes. Mas eu aproveito a sua pergunta, gostei bastante da pergunta, para colocar aqui o aspecto final dela. Só as pessoas maiores e capazes têm legitimidade para confessar. É isso mesmo. A confissão é algo bastante sério. Então, para que haja confissão, é necessário ter capacidade civil para isso. Ok? Obrigado, Rafaela. Gente, por favor, sempre que houver qualquer dúvida, façam o questionamento aí. É muito importante os questionamentos. Significa Rafaela leu Humberto. Parabéns, Rafaela. Vamos lá, pessoal, continuando. O réu confessou determinado fato jurídico, oralmente, a uma pessoa. Se esta pessoa vier em juízo e relatar em audiência o que sabe, tal confissão tem validade jurídica, uma vez que o CPC estabelece que a confissão pode ser oral. Ok, a confissão até pode ser oral. Todavia, a confissão, buscando ali ter a pergunta da Rafaela, a pessoa tem que ter legitimidade. E quem tem legitimidade para confessar é a própria parte, é o próprio interessado. Então, se eu conto alguma coisa para outro alguém, e se alguém vem contar em juízo, né, brincadeiras à parte, isso na verdade é fofoca, né? Mas tirando a brincadeira, se uma pessoa vem falar em juízo, ela está atuando como testemunha e não como confissão. Então, vamos pegar lá, eu digo para Rafaela, olha, eu, de fato, eu me apoderei de 30 mil reais do meu sócio. Aí a Rafaela é chamada em juízo, o juiz pergunta para ela se ela tem conhecimento, se eu me apoderei de alguns valores. Ela vem e fala, realmente, ele contou para mim, ele confessou para mim que se apoderou do dinheiro. Isso é uma confissão? Não, isso não é uma confissão. Isso é um depoimento da testemunha. Então, quando o terceiro conta algo, quando o terceiro relata uma confissão, nós estamos diante aí de um depoimento de uma testemunha e não de uma confissão. Ok? Beleza? Avançando, a última. Na contestação, o réu confessa que contraiu a dívida, mas alega que houve a compensação. O juiz considerar como incontroversa a existência do débito, mas não a compensação, que deverá ser comprovada. Então vejam, essa alternativa é uma alternativa também verdadeira. Mas vamos entender isso aqui, ó. Na contestação, ele praticou dois atos. Ele confessou a dívida e alegou a compensação, que é um tipo de pagamento. O juiz considerou como válido a confissão de dívida, mas não aceitou a compensação porque dependeu de prova. Isso está correto? Está correto. Ué, meu professor, mas a confissão lá não é indivisível? O juiz aí estaria dividindo ela. Ok, o juiz pode até estar dividindo a confissão. Só que veja bem, eu não tenho como eu confessar que eu paguei o credor. Eu posso estar mentindo, eu posso mentir. Então, dizer que eu contraí uma dívida, eu também poderia estar mentindo, mas seria uma mentira contrária aos meus interesses. Agora, se eu confesso que eu paguei uma dívida, é uma confissão favorável ao meu interesse. Perfeito? Então, eu acho que é fundamental para que vocês entendam, não só a confissão, mas qualquer meio de prova, para você nunca errar, sempre pensem assim: a prova ela é considerada a partir do conjunto probatório, né? A senha para a solução de qualquer problema com provas é exatamente pensar no conjunto probatório. Ele que é importante. Perfeito? Uma prova isolada, ela não é suficiente para resolver um processo. Uma prova, ela sempre tem que ser analisada como um todo. Perfeito? Então, é nesse sentido aí que vai atuar o nosso processo. Ok, pessoal? Então, sobre confissão, isso é o que a gente tinha aí da aula passada.
hoje nós vamos entrar num tema novo, que é bem próximo a isso, que são as provas testemunhais. Vocês vão observar que eu deixei de tratar da parte de documentos, e deixei propositadamente. Esse é um tema que ele é bastante explorado dentro do direito civil. Então, ao final do semestre, em havendo tempo, eu retomo aos documentos, porque mesmo que a gente não consiga ver aqui, vocês vão ver essa figura toda lá no direito civil com o professor Lucas, quero acreditar. Ok? Então, prova testemunhal. Retomando um pouquinho do que eu falei na aula passada. A confissão ela é tida como lá a rainha das provas. Por outro lado, a prova testemunhal, os autores escrevem, né, usam essa expressão, a testemunha ela é a prostituta das provas. O que acontece? Por que se fala em prostituição? Qual é a correlação? Correlação seria a questão da venda, né? A prostituta vende o corpo, enquanto a testemunha vende um depoimento. Então é nesse sentido. A prova testemunhal, a testemunha, ela passou por muitas transformações ao longo da história da humanidade. Se você voltar lá no período medieval, né, Idade Média, nós vamos ter lá que a palavra, ela era uma coisa muito importante, né? O ser humano valorizava por demais a palavra. Naquele momento, a sociedade, infelizmente, valorizava por demais o homem, né? E a mulher ficava em segundo plano. Então, para a gente contextualizar o momento da época, a palavra, ela tinha imensa validade, na sua maioria das vezes, a palavra do homem. Mas não vamos ficar nessa questão de gênero, vamos entender assim, a palavra valia. Com o passar dos tempos, essa credibilidade do ser humano, essa honradez do ser humano foi perdendo um pouco da sua eficácia, foi perdendo um pouco da sua força. Tanto que hoje, na sociedade que nós vivemos, a gente sabe da dificuldade que é em confiar em uma pessoa. Às vezes, ela mente, né, por diversos interesses, diversos motivos. Na sociedade atual, nesse momento que a gente está, a questão das redes sociais, a história das fake news é uma barbaridade. Então, assim, a palavra ela está no momento de descrédito. No passado ainda, ali pós-Idade Média, entrando ali na Idade Moderna, a gente teve um momento em que o ser humano, a palavra da testemunha era a que a gente chamava de prova tarifada. Ou seja, se o autor tinha uma testemunha, o réu conseguia duas testemunhas, a palavra do réu valia mais porque ele tinha mais pessoas. Então, um processo era vencido pela quantidade de testemunhas que a pessoa conseguia. Então, se eu conseguia mais testemunhas que o autor, eu vencia o processo, ok? Hoje isso mudou. Então, hoje a testemunha, ela existe, a gente sempre olha a testemunha com, digamos assim, com dois pés atrás, mas felizmente ou infelizmente, não sei dizer, é o mecanismo probatório mais fácil que nós temos. Mais fácil e mais barato, e o que está presente aí em praticamente todos os processos. Então, apesar de todos os percalços, todas as preocupações, né, todo diz que me diz, que o mimimi, que é muito da moda, a prova testemunhal ainda continua valendo e ela continua sendo eficaz. Voltando ao que eu sempre digo, analisado o conjunto probatório. Perfeito? Então, essas eram as palavras iniciais que eu gostaria de contextualizar para vocês. Mas, afinal de contas, o que é uma prova testemunhal conceitualmente dizendo? Eu tenho aí um conceito, eu não coloquei a referência, mas digo ele de viva voz agora, esse conceito do professor Márcio Vinícius Rio Gonçalves, lá do seu curso de Direito Processual Civil, volume 2. Ele coloca para nós que testemunha é aquela produzida pela inquirição de pessoas estranhas ao processo a respeito de fatos que sejam relevantes para o julgamento. Então, eu destaquei aí duas expressões, pessoas estranhas ao processo. Então, a testemunha tem que ser alguém que não tenha vínculo com o processo, que seja uma pessoa que esteja liberta das amarras processuais, para que ela possa relatar
ao juiz, para que ela possa relatar dentro do processo os fatos que sejam relevantes àquele processo, relevantes àquela situação que está sob julgamento. Importante lembrar, né, e alertar vocês, a testemunha não pode ter interesse na causa. As testemunhas não podem ter interesse na causa, ok? Elas não têm qualquer nenhum vínculo com o processo. Se houver algum tipo de vínculo, essa prova testemunhal ela perderá a sua qualidade, ok? Bom, a despeito de todas as circunstâncias, importante lembrar que a prova admissível, que a prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso. Então, nós temos algumas situações que a lei não é que a lei proíba a testemunha, a lei exige formas próprias para comprovação. Vamos pegar uma delas aqui, que vocês já estão cansados de me ouvir falar, que é a propriedade de bem imóvel. A propriedade de um bem imóvel ela só pode ser comprovada por meio do quê? Escritura pública devidamente registrada. Então, não vale outro mecanismo. Não tem validade. Então, não adianta vir com 2, 3, 500 testemunhas que digam que a casa é sua. Se não tiver uma escritura, a casa não é sua. A mesma coisa vale, me ocorre uma agora, é o casamento. O casamento ele só pode ser provado por meio da certidão de casamento. É um requisito formal. Ah, professor, mas e a união estável? União estável não é casamento. Né? A união estável é uma figura bastante diferente. Né? Não é que ela seja bastante diferente, ela tem as mesmas características do casamento, tem a mesma força do casamento, mas o meio de comprovação são absolutamente distintos. Né? O que mais? A lei também exige alguns tipos de contrato, tem que ter forma escrita, o contrato de seguro, cédula de crédito bancário, a própria fiança. A fiança só vale se for por prova escrita, não tem outra forma, não existe outro meio. Ah, mas eu tenho 3 testemunhas que viram que ele seria o responsável. Não, isso não serve, porque a lei estabelece forma própria para a fiança, consórcio. Então, sempre atentos a isso. Se a lei exige alguma forma específica para o negócio jurídico, não pode ser feito de outra forma e não vai poder ser suprida pela confissão, perdão, pela prova testemunhal. Né? Eu lembrei aqui do crime, se o crime deixar vestígios, a confissão não é suficiente, tem que fazer o corpo de delito. Aqui é a mesma coisa, mesmo que as testemunhas confessem, mesmo que as testemunhas relatem, não é suficiente para suprir a necessidade que a lei impõe de determinada documentação. Perfeito? Avançando mais um pouco. Existem 2 situações em que o juiz poderá indeferir a prova testemunhal. Primeira delas, se já provados por documentos ou por confissão da parte. Então, se não tiver mais nada a se provar no processo, não haveria necessidade da testemunha. Ou que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados. Então é óbvio, se tiver diante dessas 2 situações aí, ok, não vai precisar da prova testemunhal. Mas qualquer outra situação, você vai precisar sim. Você pode trazer as testemunhas para o processo. O grande problema é que você só vai saber o que ela vai dizer quando ela disser em audiência. Então você até consegue conversar com a testemunha antes. Você consegue saber o que ela vai dizer. Agora, pode ser que ela chegue na hora e ela mude tudo o que ela vai falar. E não tem como você resolver. Eu já passei por situações até constrangedoras em que a testemunha falou coisas que, enfim, não tinha nenhuma correlação com o processo. No exemplo que eu acabei de usar na outra turma, foi de um processo bastante simples, de juizado, acidente de trânsito, coisinha bem boba, mas o acidente foi ao meio-dia. Quando perguntaram para a testemunha o horário, ela disse que foi de noite. O juiz me olhou, olhei para ele e falei, excelência. E eu tinha conversado com a testemunha antes, mas já era um senhorzinho de idade, já bem velhinho, mas era a testemunha que a parte tinha para mim. E aí o juiz perguntou para ele qual era a cor do veículo. Ele falou que o veículo era azul. Na verdade, as fotos do processo mostravam que o carro era vermelho. Então, assim, ficou uma situação bastante constrangedora, até para mim,
né, na qualidade de advogado, ter colocado aquela testemunha lá. Mas aí, falou, excelência, porque a testemunha falou isso, eu não tenho como fazer diferente. Infelizmente, não tinha muitas outras provas no processo, o cliente acabou ficando no prejuízo, mas infelizmente foi a testemunha que ele me trouxe. O advogado não consegue fazer milagre, ele trabalha com os elementos que o cliente constrói para ele. Então, infelizmente, como eu disse, a gente conversa com a testemunha antes, né, afere o que ela sabe, o que ela não sabe, agora o que ela vai falar é uma grande surpresa durante a audiência. Tanto que eu sempre digo, né, nunca pergunte para uma testemunha aquilo que você não tenha certeza do que ela vai responder. Senão você pode ter uma surpresa ruim, como eu tive naquele caso, mesmo sabendo que ela iria, que ela poderia responder. Principalmente na criminal. Na criminal, então, é que você, se você está na dúvida, é melhor não perguntar, porque o cliente pode falar alguma coisa que ele vai se complicar ainda mais. Perfeito? Bom, qualquer pessoa pode ser testemunha. Essa é a regra geral. Contudo, existem 3 limitadores. Né? O primeiro deles, né, a primeira exceção, são os incapazes. Nós vamos ver daqui a pouco quem são eles, mas quando fala de capacidade civil mesmo. Né? Não tem capacidade civil, não tem capacidade civil plena para poder testemunhar. Depois nós temos as pessoas impedidas e depois nós temos as pessoas suspeitas. Quando eu falo de impedimento e falo de suspeição, isso me aproxima demais a suspeição e o impedimento do juiz. Né? São bem próximas as figuras, tanto da testemunha quanto do magistrado, do Ministério Público, peritos. As condições para impedimento e suspeição são bem parecidas. Também o impedido não pode falar, porque ele vai ter algum tipo de vinculação mental com uma das partes. Já vamos ver que tipo é isso. E a mesma coisa se fale das suspeitas. São pessoas que não terão uma liberdade para depor devido aí a algumas circunstâncias que já nós vamos estudar. Vamos começar pelos incapazes. Né? Então, quem é incapaz? O interdito por enfermidade ou deficiência mental. Quando fala aqui no interdito, eu preciso lembrar a vocês que é necessário uma decisão judicial, uma sentença de interdição. Então, aquela pessoa que foi interditada, ela não pode ser testemunha. Observe que eu tenho 2 tipos de interdição. Eu tenho a interdição por enfermidade ou deficiência mental, que é essa que está aí, e eu também tenho a interdição por prodigalidade, que é aquela pessoa que gasta demais. Né? O pródigo, ele pode ser interditado? Pode, se ele está pondo a perder o patrimônio da família, ele pode ser interditado. Só que atenção, vejam que o interditado por prodigalidade, ele não é proibido de ser testemunha, ele pode ser testemunha sim. Por quê? Quem é pródigo, ele gasta o próprio dinheiro, mas não quer dizer que ele não tenha discernimento para ver o que aconteceu com outras pessoas, ok? Então, atenção a isso, é somente o interditado por enfermidade ou deficiência mental. Trouxe aqui, né, um clássico de Stephen King, o Iluminado, tem até o filme aí feito pelo Jack Nixon para ilustrar, né, quem tem enfermidade ou um tipo de deficiência mental. São pessoas que não têm o discernimento da realidade, né, não conseguem ver o mundo como ele é. Então, essas pessoas, por óbvio, não poderão ser testemunhas, ok? Perfeito? Avante. Também é considerado incapaz quem está acometido de uma enfermidade ou retardo mental ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia discerni-los, ou ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir percepções. Então, por exemplo, né, está tramitando como é que eu vou dizer isso para vocês? A pessoa viu um fato acontecendo. Eu, por exemplo, estou aqui hoje lúcido, vendo tudo o que aconteceu. Então, daqui a 6 meses vai ser a audiência. Daqui a 6 meses, a pessoa desenvolveu lá o mal de Alzheimer. Ele perdeu, né, a capacidade mental. O cérebro dele não tem mais. Tem momentos de lucidez e momentos de não lucidez. Essa pessoa pode ser testemunha? Não vai poder ser testemunha, porque eu não tenho como dar credibilidade
ao que ele está dizendo. Então, é nesse sentido, vamos pegar um caso atual, Covid, né? A pessoa até viu o fato, mas o momento de depor está lá no hospital, entubada. Tem como trazê-lo para dar o depoimento? Não tem. Então, há que se ponderar isso aqui. E é uma coisa bastante óbvia, vamos ser sinceros. Se a pessoa não estava bem no momento dos fatos, não vai poder depor. Se a pessoa não está bem na data da audiência, também não vai poder depor. Ok? Avante. O cego e o surdo, quando a ciência do fato depender de sentidos que lhe faltam. Então, também é óbvio demais. O cego não pode depor sobre o que ele viu, mas ele pode depor, né, sobre o que ele escutou, sobre o odor, né, o perfume que ele sentiu, o cheiro que ele sentiu, ele pode depor sem nenhum problema. O que ele não pode depor é quanto ao sentido que ele não tem, mas isso é uma coisa óbvia demais, né? A mesma coisa fala do surdo, né? O surdo, ele não vai poder falar sobre o som, sobre o ruído, mas sobre os demais aspectos, sobre os demais sentidos que ele possui, sobre o que ele viu, não há nenhum problema. E por fim, né, nós temos aqui talvez o mais comum seja esse aqui, o que tiver menos de 16 anos. Uma pessoa com menos de 16 anos não vai poder, então, ser testemunha. Ela é considerada incapaz. Perfeito? E aqui tem bastante correlação, né, mais uma vez, insisto, com a capacidade civil. A pessoa só adquire capacidade civil plena aos 18, mas aos 16 ela já é considerada relativamente capaz. A incapacidade ela vai até os, digamos assim, 15 anos lá e 364 dias antes da pessoa completar o aniversário de 16 anos. Perfeito? Então, essas pessoas elas são consideradas incapazes. Por quê? Porque elas não têm um discernimento, não têm a capacidade civil, poderia até dizer também não têm a capacidade mental necessária, sensorial necessária para poder ser testemunha em juízo. Lembrando sempre, né, que a testemunha presta o seu depoimento sobre o compromisso de sempre dizer a verdade. E caso minta, poderá ser processada por falso testemunho. Então é necessário que ela esteja no gozo da sua capacidade. Avançando. Além dos incapazes, nós temos os impedidos. Eu gosto sempre de falar, de lembrar vocês que o impedimento são sempre causas objetivas, facilmente comprovado por documentos. Em outras palavras, são coisas óbvias, coisas que você consegue provar por meio de documento e provar facilmente, sem grandes dificuldades. Olha só, quem que é impedido? O cônjuge, o companheiro, o ascendente, descendente em qualquer grau e o colateral até o terceiro grau de alguma das partes por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito. De uma forma mais simples, na sociedade média, o pai protege o filho, a mãe protege o filho. Então, se o pai é chamado a depor, por óbvio que ele vai proteger o filho. Ah, professor, mas eu não converso com meu pai há muitos anos, ele nem paga pensão. Veja, esse é um caso seu. Você não é o centro do universo, ok? Então, quando a gente fala que a família média se protege, eu não estou falando da sua família, estou falando da família da sociedade. Então, se alguém tem problema na família, ok, guarda para si. Isso não vai ter reflexo no processo. Por isso é considerado impedido, não pode dar depoimento. Mesma coisa, irmão, irmão protege irmão. Ah, professor, mas eu não brigo muito com meu irmão. Ok, você, mas a humanidade, o modo geral, as famílias se dão relativamente bem. Bom, você te chama a atenção, até destaquei a palavra aí, companheiro, né? Talvez haja uma dificuldade documental para provar, né, a união estável. A união estável não precisa estar documentada. Ela basta a convivência. Então, talvez você tenha dificuldade documental de provar isso aí. Então, seria aí, talvez a nossa única exceção, ok? Segunda causa de impedimento,
Eu trouxe aqui um gráfico para vocês desse negócio de terceiro grau, que é bastante confuso. Vocês vão aprender a fazer isso aqui no direito de família. Então, vocês têm aqui, ó, a linha de ascendente, né, quem está para cima de vocês, quem ascende, e descendente, quem está abaixo, filho, neto, bisneto. Então, esses aqui são sempre impedidos. Na linha colateral, até o terceiro grau. O terceiro grau está aqui, ó, tio, sobrinhos, ok? Esses não podem depor, porque um sobrinho, teoricamente, gosta de você, e você gosta dele. O seu tio, teoricamente, gosta de você. Já os primos são quarto grau. O primo não tem problema estar prestando ali o seu depoimento, ok? Então, mas isso aqui, vocês aprendem certinho lá no direito de família, ok? Isso que eu peguei da internet, por isso que está borradinho assim. Avante. Quem mais é impedido? Quem é parte na causa. Isso é uma coisa óbvia. Eu não vou poder ser minha própria testemunha. Mas a mesma coisa se diga em relação ao litisconsórcio. Se tem lá 2, 3 réus, um réu e um autor, ou réu, tanto faz, né? Então um réu não vai poder depor para beneficiar, para ajudar a outra pessoa. Então, se sou eu e o outro réu, esse segundo réu não vai poder depor em meu favor e eu não vou poder depor em favor dele, ok? Por fim, também é impedido aquele que intervém em nome de uma parte, como tutor, representante legal de pessoa jurídica, o juiz da causa, os advogados e outros que assistam ou tenham assistido às partes. Então são pessoas que têm ali uma vinculação direta com o processo perito. Se a pessoa atua como perito no processo, ela não vai poder atuar como testemunha, o assistente técnico não vai poder atuar como testemunha, perito e assistente técnico nós vamos aprender aí nas próximas aulas quem são eles, ok? Então, muito importante isso, para ser testemunha, ela não pode ter nenhum tipo de vinculação mental com as partes ou com os processos, ok? Então, esses são os impedidos, são causas objetivas de fácil comprovação. A dificuldade é agora, são os suspeitos, né? Provar a suspeição é algo muito difícil. É possível provar sim, mas há que se destacar esse grau de dificuldade. Enquanto o impedimento são causas objetivas, aqui na suspeição são causas subjetivas, subjetividade, então é bem mais difícil qualquer comprovação. Então, o que a lei fala? Quem que é suspeito? O inimigo da parte ou seu amigo íntimo. Mas quem é amigo íntimo? Como provar o amigo íntimo? Se já é íntimo, a própria palavra fala íntimo, da intimidade. Nem todo mundo sabe. Amigo íntimo é aquele que tem liberdade com a gente, é quem vai na casa da gente, tem coragem de abrir a geladeira, botar o pé na mesinha de centro, né? São pessoas que têm liberdade conosco. E é muito difícil a gente ter esse amigo íntimo. A gente tem muitos amigos, mas amigo íntimo são poucos. É aquele que ouve a nossa confidência. Aluno sempre, mas professor, como é que prova isso? Veja, você vai provar por outras pessoas que saibam da relação. Hoje, de repente, aí por meio das redes sociais, você consegue várias e várias fotos das pessoas viajando junto, muita brincadeirinha ali, né? Então, enfim, a prova, ela é difícil. A amizade íntima é muito complicado de ser provada. Não é impossível, mas é difícil. Já o inimigo, não. O inimigo é declarado. Tá lá, né? O Piu-Piu e o Frajola, o Vingador em relação lá, Caverna do Dragão, o Gargamel e o Cruel contra os Smurfs, o Tom e o Jerry, né? Vendo isso aí, preparando a aula, eu vi o quanto vocês perderam, né? Você já é uma geração que não puderam ver esses desenhos, viram esses desenhos de hoje em dia, que é tudo mal desenhado, inclusive. Mas, fora esse aspecto aí, apenas para relaxar a mente, inimigo declarado, a gente sabe quem são. Olha lá, a Adriana falou, ó, eles são antigos, hein? Já a Rafaela assistiu, então a coisa varia muito aí. Inimigos declarados que a gente sabe hoje. Você sabe que hoje o Moro e o Bolsonaro não são as melhores pessoas. O Witzel e o Bolsonaro também são pessoas que estão sempre batendo, estão sempre brigando aí, né? O Trump
e o resto da humanidade. Então, assim, os inimigos são muito declarados, a gente sabe quem é inimigo de quem, né? A China e os Estados Unidos. Então, são coisas que todo mundo sabe. É mais fácil de comprovar a inimizade. Por outro lado, né, a amizade é difícil, né? A amizade ela é muito complicada de ser comprovada, a amizade íntima que nós tratamos aqui. Beleza? Avançando. Também é considerado suspeito aquele que tem interesse no litígio, aquele que, de alguma maneira, vai ter algum tipo de favorecimento, algum tipo de vantagem, digamos assim. É muito comum o juiz, quando vai ouvir o depoimento das pessoas, ele pergunte, né, se você é amigo íntimo, inimigo, ou se tem interesse no resultado do processo. Então, é importante destacar, explicar bem isso para a testemunha. Eu já tive um processo em que o juiz perguntou para a testemunha assim: você é amigo íntimo da parte? Respondeu sim. Aí eu tive que pedir excelência, tem que esclarecer que eles não são amigos íntimos, eles trabalham na mesma empresa há 15 anos, né? Almoçam no mesmo refeitório, mas isso não torna a amizade íntima. Depois ele pergunta: mas o senhor tem interesse no estado da demanda? Tenho. Eu falei: não, excelência, ele tem interesse porque ele viu, né? Ele presenciou lá ah, o ato contrário, né, o ato que prejudicava o autor, mas ele não vai ter nenhum resultado com o processo. Então, isso são coisas que tem que esclarecer muito bem, senão essa pessoa não poderá ser sua testemunha. Agora, importante destacar também que eu tenho a seguinte situação: se necessário, né, o juiz pode admitir o depoimento das testemunhas menores, das impedidas ou das suspeitas. Quando o juiz ouve o menor, quando ele ouve o impedido, ouve um pai, por exemplo, ouve uma mãe, ou uma suspeita que ouve lá, é o amigo íntimo da pessoa, essas pessoas será ouvida na qualidade de informante. Então não é mais testemunha, ela não é mais testemunha, ela é o informante. Qual é a diferença? O depoimento do informante independe do compromisso. Então, o informante não tem o compromisso de só dizer a verdade. O informante não poderá ser processado por falso testemunho. Por conta dessa ausência do compromisso, o juiz vai poder atribuir o valor que possa merecer. Então, ficará a critério do juiz aproveitar ou não aquele depoimento. Nas causas de família, a oitiva de crianças, principalmente a partir dos 12 anos, é algo até, não pode dizer corriqueiro, mas acontece bastante, né? É comum que você tenha esses depoimentos. Então, é óbvio que o juiz não vai dar a mesma credibilidade que ele dá a uma testemunha normal, uma testemunha, vamos dizer assim, padrão. Mas ele pode ouvir e, dentro do conjunto probatório, dar algum peso ali àquele depoimento desse informante. Existem processos que o informante até fala melhor do que a própria testemunha. Né? É, quando você tem processo de divórcio, dependendo ali do grau do problema, né, divórcio nem tanto, mas guarda de criança, principalmente na guarda, é muito comum você trazer o, como é que eu vou explicar isso? Trazer o pai ou a mãe, vamos dizer assim, eu sou o pai da criança, né? Então, para eu trazer lá para depor em meu favor, eu trazer a minha sogra, a mãe da criança, né, para dizer que ela não é uma boa mãe. Então aí é até muito comum você conseguir isso. E o depoimento de uma mãe contra a filha tem muito peso, embora não seja testemunha, como informante vai ter muito peso. Por que vai ter muito peso? Lembra daquele aspecto social que eu falei? Na média, família protege família. Então, se a mãe está depondo contra a filha, é porque realmente a filha não teria, né, condições de estar cuidando daquela criança. Agora, tudo isso o juiz vai verificar de acordo com o caso concreto, de acordo com todas as provas que forem produzidas. Então, tem uma receita pronta para isso. Oi, diga. Então, nesse caso, o depoimento
do familiar, ele vale contra, mas ele não vale a favor, é isso? A grosso modo é isso, Adriana. A grosso modo é isso. Se você trazer um familiar para depor contra a pessoa, isso vai estar indo, isso estaria indo contra a um padrão social. Então, o juiz seria ouvido como informante, tá? Seria ouvido como informante, não como testemunha. Mas mesmo como informante, o juiz daria mais credibilidade quando ele fala mal do que quando ele fala a favor. Tá, O então se que eu for você... agregar essa pessoa, mãe, para falar da filha que não cuida bem do neto, Isso. vai, no caso, aí não é, aí eu tenho que colocar lá que não é testemunha, ela vai entrar como informante. Isso. Na verdade, assim, nós vamos ver como é que faz esse arrolamento, como é que eu dou o nome dessas pessoas. Normalmente eu coloco todo mundo como testemunha. Aí na hora do depoimento é que o juiz daí verifica que ela é familiar e transforma ela em informante. Porque eu não tenho, o direito processual civil, ele não tem um momento para eu apresentar o informante, entendeu? Eu apresento todo mundo como testemunha, aí o juiz é que vai qualificar ali, na hora que a gente for fazer a qualificação da testemunha. Ele vai perguntar nome, endereço, profissão, e vai perguntar se é parente. Então, nesse momento, ele fala: então a senhora será ouvida não como testemunha, a senhora será ouvida como informante, por isso deixe de prestar o depoimento. Ok? Mas, sempre lembrando, ela sempre será informante, tá? Não será testemunha, mesmo que quando depondo contra. Porque também, vamos ser francos, às vezes, e não é mentira o que eu vou dizer, pode ser que a mãe não goste da filha. Pode ser que a mãe está ali para depor só para prejudicar a menina mesmo. A gente vê isso aí, como eu falei, a sociedade média, família protege família, mas no caso concreto, lá do processo eu posso ter atritos imensos. Né? Eu já atuei num processo de alimentos do pai contra 3 filhos. O pai tinha câncer e os filhos não queriam dar nem um centavo para ajudar esse pai. O pai morreu por falta de medicamento que esses filhos não quiseram custear. Então, relação familiar não é uma coisa simples dentro do processo. Não sei se fui claro, Adriano. Beleza? Avançando. Foi sim, tranquilo. Obrigado, querida. Avançando mais um pouquinho. Bom, essas testemunhas, como eu disse, elas vão prestar o seu compromisso de sempre dizer a verdade sob pena de falso testemunho. Mas elas não são obrigadas a falar sobre tudo. Existem algumas coisas que as testemunhas podem se preservar e não falar. Que coisas são essas? Primeiro, que lhe acarreta engravidando, bem como ao seu cônjuge, companheiro ou parentes consanguíneos ou afins em linha colateral ou reta até o 3º grau. Então é aquilo que você vai ter por alguma coisa que você reconheça um crime, por exemplo, né, que reconheça lá uma relação incestuosa entre familiares. Então são coisas que podem ser ruins, socialmente reprováveis. Então aí a testemunha não é obrigada a depor, aí cabe normalmente ao próprio juiz orientar que a pessoa não está obrigada a responder, ou então o advogado pode intervir e falar: excelência, é uma questão de ordem, tal pergunta é impertinente, tal pergunta vai prejudicar os interessados. Então, isso até é bem raro de acontecer. Agora, o que acontece muito é isso aqui, ó. Isso aqui vocês têm que aprender. A cujo respeito por estado ou profissão deva guardar sigilo. Então, os profissionais eles têm obrigação ética de preservar o interesse dos clientes. E aqui eu trago 2 exemplos bem bacanas, fácil de entender o padre. Então, aquilo que o padre fala em confissão, ou melhor, aquilo que o padre ouviu em confissão, ele não está obrigado a depor. Vejam, ele não está obrigado a depor, mas ele pode falar? Pode falar. Agora, se ele disser, estará sujeito às sanções da sua área. Então, por exemplo, se um padre disser aquilo que houve em confissão, certamente ele sofrerá uma reprimenda do Vaticano. Então, provavelmente o Papa vai ter problema com o Papa, um padre, se ele fizer isso. Algo mais simples, o psicólogo. Aquilo que o psicólogo ouviu, ele não pode retratar. Na verdade,
né, ele pode retratar, só que ele vai responder perante o Conselho de Ética por esta situação, ok? Então, são aspectos que a testemunha não vai ter obrigação de responder. Se ela quiser responder, ela até pode, todavia, ela vai lá sofrer eventuais sanções pelo código de ética da sua área. Isso aqui entra todos os profissionais, entra o médico, o próprio advogado. O advogado ele não pode, inclusive o advogado ele sofre, isso eu sei com segurança, porque como conselheiro eu julgo muitos processos lá que a gente pune advogado que falou que não devia, a respeito dos interesses dos clientes, então isso pode ter sanção pela comissão de ética. Agora, para o processo, se a pessoa disser, o depoimento é válido, não haverá nada ali que prejudique essa pessoa, não tem como você desqualificar essa testemunha por ela ter dito, ok? Bom, pessoal, a testemunha, ela é uma prova, como eu disse, ela é a mais usada, ela é a mais barata, é a mais corriqueira, mas ela também é uma das mais extensas. E tem mais uma série de coisas a falar para vocês, né? O próprio código separa em dois momentos. Então, eu vou seguir a linha do código, eu vou completar o que fala das testemunhas na próxima quarta-feira. Então, lá na quarta-feira, daí também eu vou apresentar para vocês o formulário. Então, hoje, nós não temos nenhum formulário para preencher, mas na próxima a gente daí vai ter um formulário, não vai ser com 1000 perguntas, mas vai ser algo que vocês consigam responder dentro do intervalo de 2 horas aí. Ok, pessoal? Então, por hoje era isso. Fico aberto a perguntas aí e agradeço a atenção de quem quiser sair. Por favor, fique à vontade. Tá bom? Ok, Rafaela, obrigado, querida. Não, Adriana, hoje não vai ter atividade. Hoje eu vou liberar vocês aí, porque como não está completo o conteúdo, pode ser que eu pergunte alguma coisa que eu não expliquei, vocês vão se atrapalhar para responder, como vale nota, não quero prejudicar vocês, tá bom? Alexandriano, um abraço, tchau, tchau, Emily, tchau. Até a próxima, Rafa, Amanda, Eliane, Emily. Obrigado, Adriana, boa semana para você também. Obrigado, pessoal. Vou pedir licença e sair também. Um abraço.